Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Qualicorp para discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o senhor Bruno Blatt, presidente da companhia, o senhor Fred Oldani, diretor financeiro e de relações com investidores, o senhor Elton Carlucci, vice-presidente comercial, inovação e novos negócios, e Pablo Menezes, vice-presidente de operações e relacionamentos. Algumas afirmações nesta teleconferência podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço http://www.qualicorp.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bruno Blatt, que fará a abertura da teleconferência. Por favor, senhor Bruno, pode prosseguir. Olá a todas e a todos. Estamos aqui para fazer alguma diferença no universo. Se não, por que está aqui? Essa frase aparentemente simples de Steve Jobs já foi dita outras vezes com palavras diferentes, mas ela encerra uma verdade que é inspiradora. Estamos aqui para fazer alguma diferença. Eu acredito nisso. Em um universo que desperta em nós o sentimento da ação correta, da vitória sobre os comodismos, da coragem de ousar. Depois de um ano cheio de pausas e de dúvidas e de medos, começamos 2021 com uma força renovada para fazer a diferença. Um ano para corrermos no primeiro ano da nova Quali. Um ano de retomada de crescimento, estreitamento do relacionamento com os nossos clientes, de ampliação na parceria com as operadoras, de criação de horizontes de novos negócios e de continuidade nas melhorias de governança e gestão da nossa companhia. Queremos crescer com qualidade e com a consciência de estarmos evoluindo, fazendo tudo do jeito certo. Nesse primeiro trimestre, tivemos o desafio relacionado à aplicação do reajuste com a recomposição dos preços dos planos de saúde, em função da suspensão do reajuste 2020. Esse fato resultou em uma mudança de sazonalidade para o nosso negócio, postergando a aplicação do reajuste e gerando um elevado número de contatos de clientes. Como consequência, tivemos um churn completamente atípico para um primeiro trimestre. Esse nível, entretanto, já era esperado e foi em linha com o comportamento que temos usualmente em terceiros trimestres, períodos nos quais concentram os reajustes anuais. A boa notícia é que, por outro lado, tivemos um recorde de vendas na companhia. Foram mais de 100 mil vidas que entraram para a nossa base de maneira orgânica, fruto de todo o investimento que temos feito em inovação, ramp-up de novas operadoras, expansão geográfica, melhor performance dos canais atuais, além da ampliação de incentivos e fidelização junto ao nosso canal corretor. Esse crescimento orgânico se soma a outras 52 mil vidas trazidas com a aquisição da MMS, fazendo com que nosso NERED ficasse positivo. E não vamos parar por aqui. Em nossa visão, o nível de vendas apresentado nesse primeiro trimestre, apesar de bom, ainda não reflete todo o potencial que enxergamos para a nossa Quali. Buscaremos acelerar gradativamente nossas vendas ao longo dos próximos trimestres, com o objetivo de atingir um patamar de vendas orgânica entre 40 e 45 mil vidas por mês, controlando de forma cada vez mais eficiente e preditiva o churn, de modo a atingir nosso plano de retomada de crescimento orgânico até o final desse ano.
Olhando o slide 4, embora o impacto do coronavírus continue crítico, o início da vacinação nos trouxe esperança e a certeza de que isso tudo vai passar e que as coisas voltarão ao normal. E enquanto não passa, a Quali continua investindo em ações sociais, alinhadas com o nosso novo jeito Quali de ser. No total, já investimos mais de 16 milhões em ações de combate à Covid-19, desde o início da pandemia. E não nos furtaremos com a nossa missão social de continuarmos ajudando. Agora, em março, fizemos uma doação de R$100 mil à campanha SOS Manaus, que teve como objetivo arrecadar e distribuir insumos hospitalares e alimentos à grande população do capital do Amazonas. E desde abril participamos de um consórcio que está viabilizando a abertura de 50 leitos para atendimento a pacientes com Covid-19 no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro. Com investimento de 2 milhões por mês, o consórcio irá custear a contratação e manutenção de 200 profissionais de saúde, enquanto os medicamentos serão fornecidos já pelo Ministério da Saúde. Já no slide 5, na parte de negócio da nossa busca cada vez maior por inovação, tivemos diversas novidades ao longo do primeiro trimestre, dentre as quais vale destacar o lançamento de um plano de saúde com seguro-desemprego, em que o beneficiário conta com até 6 meses de cobertura, além de benefícios com acesso ao programa de medicamentos, PBM, a ampliação da nossa parceria com a Unimed BH para a comercialização do PME administrado e o início da parceria com a SAMP, uma das maiores operadoras de plano de saúde no Espírito Santo, expandindo a nossa oferta de produtos na região. Continuamos buscando novas parcerias para consolidar cada vez mais em todas as regiões desse nosso Brasilzão, a nossa liderança na venda e administração de planos de saúde no país. Entrando um pouco nos resultados do trimestre, tivemos um desempenho sólido, com crescimento de 4% na receita líquida e EBITDA ajustado estável, com a margem de volta a um patamar acima de 46%. Nosso lucro líquido saltou 68%, com geração de caixa livre de 165 milhões e ROIC de 48%. Também destaco a aprovação nesse trimestre de 570 milhões de reais em dividendos, gerando um yield de 7,4%, mesmo no momento que a aceleração de crescimento e aquisições. Bom, desse modo, seguimos entusiasmados com oportunidades de consolidação e expansão de negócios que se apresentam para a Quali. A estratégia definida para esse ano com base em nossos 3 pilares, crescimento, foco no cliente, pessoas e cultura, vem se provando acertada. Assim, sem perder o foco na execução, esperamos continuar acelerando vendas e entregando resultados cada vez mais positivos nos próximos trimestres, gerando assim cada vez mais valor para a companhia no longo prazo. A nossa tarefa é árdua e exige compreensão do presente, mas com compreensão dos movimentos também que formam o amanhã. E com essa convicção, anunciamos ontem a aquisição de participação societária e parceria estratégica na Scali Health. No slide 6 dizemos o porquê. Para respeitar ainda mais nosso foco, para mergulhar mais profundo no mundo digital, tendo ao nosso lado talentos de engenharia e cientistas de dados, designers de produtos, web, UX, de marketing digital. Precisamos transitar bem nos dois mundos, no offline e no online, da pessoalidade e vínculo com cada corretor, às minúcias de um universo digital que amplia vendas e possibilidades que gera novas avenidas de crescimento. Tudo com um único foco, conquistar e fidelizar clientes. Quero deixar muito claro aqui, a Scali não é apenas uma agência de marketing digital. É uma máquina de geração de demanda e conversão de vendas. Dessa forma, por meio do extremo uso de dados, nos ajudará a vender o produto certo, para o cliente certo, no momento certo, o aumento do lifetime value. Mas o principal, encontramos na Scali o Matt e o Ken, 2 empreendedores que, assim como nós na Quali, valorizam o negócio e, ao mesmo tempo, amam as pessoas. Estão focados no crescimento, mas preocupados em fazer isso de forma certa, com os valores corretos. Uma equipe incrível, com uma cultura forte, assim como a que estamos construindo na Quali. Durante o processo de negociação, tivemos contato com o Casec, Invos e outros investidores da Scali e abrimos a ele o nosso planejamento estratégico e discutimos de forma profunda todos os upsides que enxergamos na parceria.
e fico orgulhoso de ver o alinhamento unânime que alcançamos nas potenciais sinergias e no valor a ser gerado pela parceria estratégica entre a Quali e a Scali. E essa união de visões e culturas, mas com intenso alinhamento de interesses, que me entusiasma e torna essa parceria extremamente promissora. Quero voltar ao início da frase de Steve Jobs e ao início do nosso compromisso de transformar a Quali em uma companhia que dê orgulho aos acionistas, aos nossos Qualis, aos corretores e às vidas de todos que cuidamos. Tenho orgulho de dizer do que fazemos até agora, do que fizemos até aqui e que prosseguimos dizendo. Dioturnamente, em debates apaixonados, em decisões racionais, olhando o mercado e olhando o impacto que somos capazes de gerar no mundo de cada brasileiro ou brasileiro que sonha em ter um plano de saúde. Nossas ações prosseguirão nessa direção. Firmeza no atingimento das nossas metas e respeito aos princípios corretos de governança e de valorização humana. Queremos uma companhia cada vez melhor e queremos um mundo cada vez melhor. Se não fosse por isso, por que estaríamos aqui? Obrigado a todos e a todas e passo a palavra ao nosso VP Comercial de Inovação e Novos Negócios, Elton Carlucci. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, Bruno. Como sempre, é um prazer estar com vocês em mais um call de resultados da Quali. Como o Bruno já adiantou, eu tenho uma apresentação importante aqui para fazer. Também vou falar um pouquinho do M&A estratégico que nós fizemos com a Scali. Por isso, vou ser breve na minha apresentação aqui sobre os números do primeiro trimestre e depois eu volto lá no final para falar um pouquinho de Scali para vocês. Mas antes de falar dos números, falar de vendas, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Bruno, que me convidou para essa missão de assumir uma cadeira tão importante aqui na Quali. Obrigado, Bruno, por continuar nos apoiando na execução dessa estratégia, que, por sua vez, começa a apresentar resultados sólidos com esse recorde que já foi anunciado aqui para o primeiro trimestre da companhia. E eu tenho convicção que todos irão escutar esse termo, recorde de vendas, nos próximos trimestres ao longo desse ano. Então fica aqui também o meu agradecimento a todo o time comercial, em especial ao diretor de vendas, o Alessandro Cobassier, que vem realizando um trabalho incrível, um trabalho ímpar no front, e o resultado tá aí, E também, para não cometer, acho que nenhuma injustiça, além do apoio do Bruno, esses resultados não seriam possíveis sem o comprometimento do Pablo, que é sempre incansável aí na busca da perfeição em todas as suas áreas, e também do Fred, que continua extremamente focado em otimizar cada vez mais as finanças da Quali para que a gente possa alocar sempre mais recursos aí na retomada do crescimento. E agora, falando dos números, e indo para o slide 8, com esse recorde de 100 mil vidas no primeiro trimestre, a gente, de fato, alcançou essa marca histórica e que representa 30% de crescimento no net adds do adesão, quando a gente compara com o primeiro trimestre com o quarto trimestre do ano passado, e representa 15% de crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, e 30% de crescimento quando a gente compara o quarto trimestre. Vocês também vão poder notar no release que o segmento PME também vem apresentando uma performance consistente. Nós tivemos aí 5% de crescimento em relação ao quarto trimestre do ano passado, e quando a gente olha ano contra ano, o portfólio cresceu 20% no mesmo período, o que reforça o nosso posicionamento de que sim, é possível acelerar o crescimento do PME sem canibalizar as vendas do segmento coletivo por adesão. Isso vai ficar cada vez mais claro ao longo dos próximos trimestres. Também vale aqui um destaque para o empresarial. A carteira também, o portfólio cresceu 7,4% em relação ao quarto trimestre. E ainda, falando um pouco de gross adds, a companhia deve continuar acelerando. Um destaque bem importante para o segmento adesão, que e vai continuar sendo o nosso principal segmento. E a gente pode ir, acho que, para o próximo slide, o slide 9, onde é possível observar
como a gente vem acelerando gradualmente o patamar de vendas da companhia e como a gente vai fazer isso ao longo do ano. A gente listou ali as diversas iniciativas que foram implementadas nos últimos trimestres, né? Vale destacar as novas parcerias comerciais, que a gente vem fazendo ramp-up, todo o lançamento de novos produtos, renovação de portfólio também que foram muito importantes, a melhoria de eficiência e relacionamento com os nossos canais atuais e, é claro, a contribuição da venda orgânica das nossas empresas empresas e portfólios que foram adquiridos nos últimos meses. Ainda nesse slide, a gente consegue verificar, se a gente fizer uma soma que a gente mapeou, um total, um potencial incremental de 18 mil vidas de vendas por mês. Né? E quando a gente olha isso aqui, né, quando a gente compara isso com em relação à média do ano anterior, lá de 2020, que foi de 27 mil vidas mês média, a gente está falando aí de elevar a companhia de 27 mil vidas, e se a gente conseguir, for feliz e alcançar todas enfim, os potenciais que foram mapeados, para 45 mil vidas mês, que a gente deveria atingir isso ao longo de 2021, e já vale destacar que a gente já capturou 1/3 dessa oportunidade no primeiro trimestre, e eu acredito que a gente deve conseguir capturar pelo menos mais 1/3 ao longo do segundo trimestre. E agora, indo para o slide 10, falar um pouquinho do churn. Como já era esperado, nós tivemos um aumento no cancelamento. Esse aumento é típico para períodos de aplicação de reajuste. Eu acho que tem um pequeno destaque aqui, um destaque positivo, que esse número foi ligeiramente abaixo do comportamento histórico e da modelagem estatística que a gente tinha feito quando a gente coloca lá o percentual de reajuste. Né? E só para reforçar mais uma vez, né, nunca é demais enfatizar esse ponto, tudo isso deveria ter acontecido no terceiro trimestre do ano passado, e a gente está vendo isso agora em função da recomposição do reajuste. Né? E falando em recomposição, esse dado está no release, mas também está aqui no gráfico. Quando a gente soma, né, reajuste mais recomposição, a gente chega a 23% de reajuste no primeiro trimestre médio. E em função, né, da recomposição que esse percentual foi até acima, né, do que foi o reajuste médio que deveria ter sido aplicado no ano anterior, que foi de 15%, né, foi o ano de 2020, porque considera não só os 15%, mas a recomposição de 5 meses não cobrado, que pode incluir adicionalmente reajustes aí de faixa etária também, que a gente vai cobrar em 12 parcelas ao longo desse ano. E aí, além do gráfico, o que a gente tem é o seguinte, né? Lógico, a barra azul está ali, demonstra o churn do trimestre, a linha laranja a gente tem um reajuste médio, a barra azul escura, o que a gente vem chamando de excesso de churn, em função do reajuste, e a gente identifica esse pontinho laranja um pouco mais escuro, que faz a correlação entre o excesso de churn e o reajuste. A gente faz a relação desses dois indicadores, né? E aí é dessa forma que a gente consegue observar que o excesso de churn do primeiro trimestre, né, que foi de 5,2, conforme está indicado ali no próprio gráfico, e quando a gente calcula a relação, né, do excesso de churn, divide isso pelo reajuste médio com a recomposição, a gente chega no indicador de 0,22 vezes, e aí esse indicador demonstra e evidencia que a gente está em linha ligeiramente abaixo, aí quando a gente olha o ano de 2020, então a gente tem alguns base points a menos do que o modelo estatístico demonstraria que seria esse reajuste. Portanto, a gente está em linha, né? Portanto, estamos em linha com o reajuste aplicado. Falei aqui dos números e agora de portfólio, agora eu vou passar a palavra para o Fred e eu volto no final para falar um pouquinho de Scali também. Obrigado, Elton. Eu vou começar a apresentação sobre os resultados do primeiro trimestre, comentando sobre os principais destaques do trimestre. Né? Primeiro, comentar o crescimento do portfólio adesão. Acho que já foi comentado aí tanto pelo Bruno quanto pelo Elton a questão, enfim, das aplicações do reajuste. Tivemos também a adição da carteira da MMS, que a gente adquiriu no final do ano passado, mas que entrou efetivamente na base
nesse trimestre. Então, essa combinação da venda recorde com o churn alto em cima da aplicação do reajuste, mais as entradas de INMS, que fizeram com que o portfólio de adesão médica hospitalar tivesse aí essa pequena adição de vidas nesse primeiro trimestre. Tá? Em relação à receita líquida, a gente cresceu 4,1% em relação ao ano passado. EBITDA, nós atingimos 241,6 milhões, 46,2% de margem EBITDA ajustada, algo bastante em linha com o que foi a média do ano passado. Assim, os resultados do ano passado são difíceis de serem comparados na base trimestrais, em função, enfim, de uma série de efeitos não recorrentes aí ao longo do ano, mas que esse ano a gente espera, enfim, ter números aí muito mais limpos, muito mais simples de serem analisados. Tá? Com isso, a gente atingiu um lucro de 114,5 milhões, 68% de crescimento ano contra ano, impulsionado principalmente por esse fator de não ter nenhum efeito não recorrente na base de comparação, e também ele mostra, assim, ele é um número que reflete de forma mais fidedigna o que são os níveis atuais de lucro e EBITDA da companhia. Fluxo de caixa livre, atingimos 165 milhões, enfim, a gente continua demonstrando que a nossa alta capacidade de gerar resultado e converter isso em caixa, assim, é algo bastante característico do nosso negócio. Isso segue firme, a gente deve continuar vendo números bastante fortes de geração de caixa ao longo dos trimestres, e com isso a gente encerrou o trimestre com endividamento de 603 milhões, 0,64 vezes EBITDA. Indo para o próximo slide, comentar o DRE, os resultados do primeiro trimestre. Aqui eu acho que o ponto importante para destacar é que esse foi um trimestre limpo, né? Assim, um trimestre praticamente assim, sem efeitos não recorrentes relevantes, sem nenhuma sujeira que faça com que a gente tenha que gastar muito tempo explicando, as variações nos números, mas ele é um trimestre que reflete bastante bem o que são hoje os resultados dados os níveis de receita atual da companhia. Tá? Isso a gente espera que de agora em diante a gente precise gastar muito mais tempo explicando assim, o que a gente está fazendo no mercado, o crescimento, enfim, as ações estratégicas, do que efetivamente ter que ficar discutindo, enfim, números de não recorrentes, baixas, reestruturações, enfim. Isso é algo para a gente bastante importante. A gente vai ter números muito mais limpos, muito mais fáceis de serem analisados e entendidos. Tá? Em relação ao resultado, acho que vale a pena comentar também algumas linhas abaixo do EBITDA. Acho que para cima do EBITDA, assim, os números são muito claros, né? Assim, mais para baixo do EBITDA, acho que também vale a pena mencionar questão do resultado financeiro, né? Assim, a gente tem uma redução em relação ao ano passado, basicamente explicada pela queda no CDI. Também, assim, acho que vale a pena comentar a depreciação e amortização, que também tiveram alguns impactos importantes em relação ao ano passado, mas esse é o novo nível, acho que é o novo nível esperado de depreciação e amortização para os próximos trimestres, além também de mencionar redução na taxa efetiva de imposto de renda, que a gente teve aí por volta de 33% no trimestre. Indo para o próximo slide, aqui, enfim, comentar sobre a geração de caixa. Acho que tem um ponto importante aqui para ser mencionado, apesar assim, da nossa geração de caixa ser assim, bastante estável ao longo dos trimestres, mas acho que vale a pena apontar especificamente a questão do capital de giro. Tá? Por que isso? Acho que todo mundo lembra da questão do reajuste que foi postergado, mas que foi reconhecido nos resultados da companhia no segundo semestre do ano passado. Tá? Isso gerou um aumento grande, tanto de contas a receber de clientes, quanto contas a pagar de fatura para as operadoras, e que começam a se normalizar ao longo desse ano, né, com a cobrança efetiva desses valores. Então, a gente deve continuar mantendo esses ganhos de capital de giro ao longo de todo o ano de 2021. Tá?
Acho que com isso eu cubro os principais pontos em relação aos resultados. Enfim, os resultados eles já começam a apontar corretamente para que tipo de direção de resultado a gente pretende entregar para frente, mas obviamente a gente acredita que a nossa oportunidade de continuar crescendo o negócio deve ser a principal alavanca de melhora de resultado para frente. Tá? A gente segue com o compromisso de continuar investindo forte nas frentes de crescimento. Então, as nossas ações para melhorar a eficiência da operação, reduzir custo, elas seguem firme, mas a gente pretende usar todos esses recursos adicionais para continuar investindo nas frentes de crescimento e na melhora também do nosso atendimento e do relacionamento com os clientes. Com isso eu termino a parte de comentário de resultados em relação ao primeiro trimestre e eu volto aqui para o Elton para ele comentar sobre Scali. Obrigado, Fred. A gente anunciou ontem à noite, né, essa aquisição, esse M&A estratégico. Agora, antes de fazer a apresentação, nós temos aqui uma mensagem do Matt, que é um dos fundadores da Scali, uma mensagem bem bacana, e a gente vai escutá-la agora e depois eu vou para a apresentação. Bom dia! Que honra eu tenho para compartilhar com vocês, ainda no meu sotaque gringo, nossa visão dessa parceria sensacional. Me chamo Matthew Klickerman. Eu e o meu sócio, o Ken Diamond, somos os cofundadores da Scali. Que orgulho nós temos para estar aqui com vocês. Ken e eu somos empreendedores americanos e chegamos no Brasil em busca de aventura. Adoramos o Brasil, mas percebemos em primeira mão a dificuldade em adquirir serviços essenciais. Planos de celular e internet, planos de saúde, crédito, seguros e outros. Processos de contratação complexos e difíceis. E ao mesmo tempo, foi óbvio o quanto as grandes marcas perdem novos clientes por causa dessas ineficiências, e o quanto isso aumenta os custos de aquisição. Então, construímos a Scali para resolver esta ineficiência. Na sua essência, a Scali é uma máquina de aquisição de clientes no mundo digital. Entregamos clientes incrementais para as maiores marcas no Brasil. Focamos em produtos de alto valor com funis de vendas complexos, planos de internet, planos de saúde, produtos financeiros, seguros e outros. Em 2020, entregamos mais que 4,9 bilhões em Lifetime Value Receita para as nossas marcas parceiras. Mais do que dobramos no ano passado e vamos dobrar de novo este ano. Como entregamos todas essas vendas? Interagimos com milhões de potenciais clientes cada mês com nosso próprio portfólio de digital assets, comparadores de planos, sites de conteúdo e aplicativos relacionados aos momentos de compra, gerando leads qualificados. Além disso, gerenciamos os sites e campanhas digitais das nossas marcas parceiras, dramaticamente elevando a performance. E não paramos na geração de lead. Nós convertemos os leads que geramos em vendas ativadas com nossos carrinhos de compra e chatbots integrados com os sistemas back-end dos nossos parceiros e também com nossa própria central de vendas inbound. Nossa própria plataforma de tecnologia integra dados end-to-end, desde a interação com o lead online até a conversão offline. E usamos Data Science para optimizar cada etapa do funil de vendas. Em comparação com nossas marcas parceiras, convertemos leads em vendas com 2 vezes mais eficiência de conversão, drasticamente aumentando o volume de vendas. E melhor de tudo, nossa remuneração é 100% baseada em performance. Ganhamos quando efetivamente entregamos clientes ativados. A Quali e a Scali são empresas complementares, com uma essência em comum. Ambas as empresas são máquinas de aquisição de clientes. O nosso expertise está em adquirir novos clientes nos canais digitais,
enquanto a Quali tem focado nos canais offline. Agora, vamos somar forças dos nossos canais para ajudar as operadoras de saúde a distribuir planos de saúde no Brasil offline e online. Além disso, vamos ajudar a Quali a escalar as vendas dos seus canais digitais e aumentar a sua eficiência do funil próprio para adesão e PME. Pessoalmente, eu nunca enxerguei a Quali como apenas uma empresa de saúde, sempre como algo muito maior, uma empresa de geração de demanda e distribuição de produtos. Acredito que as nossas sinergias vão muito além do setor de saúde e temos crenças em comum. Eu e o Ken fundamos a Scali com o propósito de despertar o pleno potencial das pessoas e organizações. O novo jeito Quali de ser é totalmente alinhado com a nossa visão. Avaliamos vários caminhos para realizar a nossa visão ambiciosa. De todos, o caminho que de longe mais nos animou foi com a Quali. Para finalizar, eu gostaria de agradecer o Bruno, Elton, Fred, Pablo, Eduardo, Fernando, Ricardo e todo o board do Conselho da Quali pelo esforço para construir essa nova realidade. Agora partimos juntos nessa escalada. Quando olharmos para trás daqui a alguns anos, vamos ter um orgulho enorme do que cumprimos juntos. Trabalhando em parceria, alcançaremos os cumes mais altos e recompensadores. Então vamos lá, né? Depois dessa mensagem do Matt, minha apresentação fica muito mais fácil. Eu já vou começar aqui indo para o slide 16, né, onde a gente tem essa agenda aqui para cobrir 5 pontos, né? Falar dos detalhes da transação, falar um pouco sobre a Scali, né? Já adiantou meu trabalho aqui, falar depois sobre a Scali Health, e falar o que nós queremos com essa parceria Quali mais Scali, e depois a gente vai para o Q&A, a gente faz o Q&A junto com os resultados, né? E indo para o slide 17, falando aqui como é que da estrutura da transação, né, falando dos detalhes da transação, onde basicamente nós temos aqui a aquisição de 5% da holding, que por sua vez controla várias verticais, dentre elas a Scali Health, e a gente fez a aquisição de 35% da vertical de saúde, com uma opção de aumentar essa participação em mais 5% nos próximos 12 meses. Né? Vale ressaltar, isso está no nosso FR, que esse é o nosso fato relevante, que esse é um investimento 100% primário, todos os recursos vão ser utilizados na expansão dos negócios e, de fato, a gente acredita que esse é um modelo muito, muito disruptivo e esse investimento certamente vai ajudar para a gente acelerar e exponenciar o crescimento da Scali. Só repassando rapidamente, né, os valores foram 48,4 milhões na holding e 84,2 milhões de reais na vertical de saúde. Indo para o próximo slide 18, né, o que é a Scali para a gente? Né? Matt já repassou, slide 19, falei errado, slide 19, o que é a Scali para a gente? Né? É um play no modelo de distribuição data-driven. É isso que a gente está apontando, foi isso que a gente enxergou na Scali. Esse é um play de dados, é um play de tech, é um play de conversão, de custo de aquisição cada vez mais otimizado, enfim, foi isso que a gente enxergou e isso vai ficar mais claro na medida em que a gente for avançando aqui na apresentação. Indo para o próximo slide, acho que é o slide que, por si só, ele já fala da qualidade dos nossos sócios, né? Porque a partir de agora nós somos sócios. Foram mais de 100 milhões de investimentos. Os VCs, os Ventures Capitals que estão aqui são todos que dispensam a apresentação. Então, Kazek, QED, Evo, GFC, Redpoint Ventures, enfim, dispensam a apresentação. E os fundadores são Ken e o Matt, enfim, que foram empreendedores que enxergaram uma oportunidade de fazer algo diferente, fazer algo disruptivo no Brasil. E eu gostaria aqui de agradecer tanto ao Ken quanto ao Matt por permitirem que a Quali possa fazer parte dessa nova jornada, fazer parte dessa escalada
e com certeza a gente vai, de fato, acelerar muito as vendas no digital, no setor de saúde no Brasil. E avançando um pouquinho, né, indo para o próximo, o que a gente tem aqui no slide 21? Basicamente, nós temos um modelo de geração de demanda, conversão de leads e alta fidelização. Vou detalhar isso na sequência, vou aprofundar melhor aqui quando a gente entrar na Scale Health, mas eles fazem isso para todas as verticais, tudo baseado em dado, em milhões de leads, milhões de dados relacionados à conversão, que são enriquecidos, demandas geradas a cada segundo dentro da Scale são direcionadas para o time ou para o fluxo que possa fazer a melhor conversão, de forma mais natural para o cliente. Então, tem um slide lá na frente onde eu vou detalhar, vai ficar bem claro como toda essa questão de dados, leads, como que isso funciona dentro do funil de aquisição. Agora, indo para o slide 22, o que basicamente a gente tem aqui, né? A gente tem uma demonstração que enfim, ela acaba tangibilizando como que isso funciona, né? De um lado, aqui a gente tem os consumidores, especialmente, a gente sabe que, já falando um pouquinho em saúde aqui, quando começa a pesquisa online de produto, enfim, marca, rede, etc., isso é muito fragmentado, o que acaba gerando frustração e muitas vezes um cancelamento precoce, porque ele compra o produto errado, enfim, e acaba cancelando na sequência. Então a Scale, ela conecta, ela faz essa conexão de fazer a melhor jornada entre o consumidor e a marca e o produto, através da geração de demanda, uma forte atribuição de dados para operar o funil end-to-end e toda a tecnologia de conversão que é retroalimentada por esse modelo de data science e inteligência artificial. Acho que o ponto aqui de destaque para esse slide é que a gente enxergou a Scale como uma empresa que conecta de forma única os consumidores e as marcas e os produtos. E ele transforma toda aquela dificuldade de aquisição numa experiência memorável que vai se adaptando de acordo com o cluster, de acordo com o perfil do cliente. Indo para o próximo, que é o slide 23, né, onde a gente enxerga as verticais. Então, quando a gente falou daquele investimento de 5%, nosso investimento na Hold, ele contempla todas essas verticais de home services, saúde, finanças pessoais, educação e outras que podem surgir embaixo da holding, e o nosso investimento de 35% na vertical de saúde, que hoje já distribui produtos de Amil, Bradesco, Sula, GNDI, que são nossos clientes, também nossos parceiros aqui na Qualicorp. Então tem uma sinergia enorme aqui já na vertical de saúde. Avançando para o próximo, né, que é o slide número 24, né, o que a Scale faz em todos os seus segmentos, né, que é essa otimização de jornada end-to-end do funil de aquisição, né, quando a gente fala de topo, meio e fundo de funil, né? O que a gente constatou quando a gente foi lá, quando a gente iniciou as conversas, quando a gente viu esse negócio funcionando na ponta? Ele é um modelo de venda incremental. O objetivo aqui é ele empilhar as vendas e não canibalizar. Nós vimos aqui toda a engenharia por trás do aumento de conversão. Então, de fato, tem aqui um potencial de até 3,4 vezes mais conversão, mais vendas, utilizando o mesmo investimento. É um modelo totalmente baseado em fidelização, em lifetime value, porque ele olha basicamente cancelamento precoce, se faz sentido ou não fazer oferta daquele produto. E, é claro, essa integração de dados do funil. A gente ficou muito impressionado como os dados são de fato utilizados em cada etapa, não só para a aquisição do lead de forma mais eficiente, como o enriquecimento que é feito no meio do funil, para que, se for necessário, né, o agente de vendas lá na ponta receba exatamente qual que é o melhor lead que vai ser convertido de acordo
com o seu perfil, com a sua expertise. Então, enfim, a própria inteligência artificial já fala, esse aqui é o tipo de lead que é melhor o José converter, porque ele é a pessoa que mais converte aquela pessoa naquela faixa etária, naquela região, que faz pesquisa por aquele tipo de rede médica hospitalar, como por exemplo. Então é um modelo bem impressionante, e tudo isso aqui acontece em milésimos de segundo. É impressionante como isso funciona. O próximo slide, que é o 25, demonstra isso de uma maneira mais integrada. Aqui, como é que funciona essa integração de dados end-to-end, como que a gente imagina colocar a Qualicorp no novo patamar de conversão, nesse modelo totalmente data-driven e data analytics, onde a gente vê basicamente isso aqui. A gente tem de um lado aqui a entrega de valor para o cliente, do outro lado toda a parte de dados e de soluções proprietárias. Então, uma vez que esse lead, né, que esse prospect entra nesse funil, ele é totalmente enriquecido, enfim, com uma série de atribuições, com uma série de flags e de marcações, para que, de fato, o lead seja trabalhado da melhor forma possível, e que faz com que, no final do dia, a gente tenha um custo mais efetivo de aquisição, um enriquecimento e uma escoragem e priorização do lead numa velocidade absurda, que a gente não tinha visto isso acontecer antes de ter sentado com a Scala e ter feito inúmeros testes dentro da plataforma. E esse modelo, né, de dados, inteligência artificial, ele retroalimenta. Então a gente imagina, né, com a quantidade de leads que a Qualicorp hoje tem, a hora que a gente jogar isso para o modelo com essa inteligência, de fato, a gente vai dar um salto no na nossa taxa de conversão, e deve dar um salto também do ponto de vista de incremento de vendas baseado em originação de leads. E aí, indo para o slide 26, é só falar rapidinho aqui, vou passar por ele super rápido, que é só um slide para a gente entrar no segmento Health e falar da Scala Health, e aí já indo para o próximo slide, que é o 27. Aqui é um pouco da inspiração, do que o Ken e o Matt se inspiraram, né, para trazer esse modelo para a saúde aqui no Brasil. Então, se inspiraram nessas companhias como a SelectQuote, tem companhia listada, está aqui o Market Cap, Assurance e o Refox, que opera basicamente mais ali no mercado europeu. Então, essa foi a inspiração, foi essa oportunidade que eles enxergaram dentro da vertical de saúde no Brasil. Se inspiraram nessas três companhias. Acho que são ótimas referências para quem quiser conhecer um pouco mais do modelo da Scala e do que a gente enxergou. São ótimas referências. Recomendo aqui, acho que pesquise um pouco sobre essas empresas. Indo para o próximo, que é o slide 28, o que a gente tem basicamente do lado esquerdo, né? O modelo atual de distribuição, com várias ineficiências, né? Desde o investimento que é feito no digital, e que isso acaba sendo, às vezes, capturado por outros agentes, a desconexão entre, eventualmente, o lead que está gerado e a conversão disso em produto, né, gerando aquilo que eu havia comentado lá de cancelamento precoce, ou até uma frustração ali do cliente que achou que comprou uma coisa, quando foi usar, viu que era outro. É um modelo que ainda tem o uso de dados não intensivo, né? E quando a gente vai para o lado direito, a Scala Health endereça esses pontos, basicamente usando toda aquela tecnologia que eu apresentei alguns slides, 3 slides antes desse aqui. Então, ela endereça cada ponto da ineficiência do funil com tecnologia, com dados, com inteligência artificial, e otimiza também esse lead, identificando possibilidades de upsell e de cross-sell, fazendo isso de forma digital. Então, é bem interessante. Eu diria que foi uma das coisas talvez mais inovadoras que a gente viu funcionando ali na nossa frente. Acho que cabe um pequeno parênteses, né, que quando a gente for lá fazer, enfim, as primeiras conversas, como parte ali do Business Due Diligence, a gente praticamente teve uma aula
sobre o nosso site, sobre o nosso e-commerce, enfim, já tinham mapeado basicamente quais eram os pontos de melhoria. A gente ficou bem impressionado com o que eles já tinham mapeado de eficiência para a Qualicorp, se a gente tivesse ali um modelo em conjunto. Indo para o próximo, que é o slide 29, esse aqui é um exemplo dos ativos digitais. Então, além de toda a aquisição feita em Google, Face, Insta, Instagram, etc., ele tem ativos digitais proprietários exclusivos, no qual ele gera demanda através desses ativos. Aqui é um exemplo de um deles, que é um comparador de preço, que tem, de dúvidas, que é um ativo proprietário, um site proprietário no qual ele gera demanda, sem necessariamente estar ali competindo em AdWords ou outros mecanismos, pagando por cliques, etc. Então, é algo bem interessante. A gente acredita numa sinergia enorme quando a gente começar a utilizar esses ativos digitais, não só para venda, como para prevenção de cancelamento, uma vez que, como sócios, a gente pode ali, claro, ter acesso ao dado e identificar de forma precoce um cliente nosso que, porventura, está pesquisando um produto mais barato, uma alternativa, e estaria fora do nosso radar, que ele tem um fluxo muito, muito grande de informações. Esse é só um exemplo, mas todo modelo de dados cruza com outras fontes externas de dados de sites de apontamentos ou reclamações de consumidores. Enfim, é uma engenharia bem mais complexa, que coleta dados de N situações, para que a gente possa não só fazer uma conversão mais assertiva, como também a gente enriquecer os nossos modelos cognitivos de cancelamento. Então, isso aqui a gente está bem entusiasmado com isso. E aí, acho que indo direto para o slide 31, falar um pouquinho aqui, resumir aqui em um slide o que é essa parceria estratégica, o que é esse M&A para a Qualicorp, e quais são as nossas prioridades, que vão muito além do que simplesmente aumentar vendas e reduzir churn. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? Otimizando o funil de conversão da Qualicorp. Esse eu diria que é um quick win. Então, logo a gente tem o closing, a gente já vai começar a otimizar o nosso funil. É claro que isso vai aumentar a nossa taxa de conversão, e vai otimizar substancialmente o nosso investimento aqui na aquisição. Basicamente, a gente está falando de leads, né? Então, não só para o mercado adesão, como também para o mercado PME. A gente acredita no aumento exponencial, sim, na geração de demanda online. E quando a gente fala de geração de demanda, a gente está sempre falando de adesão e a gente está sempre falando de PME. Vai ser um canal digital de aquisição de clientes. A gente vem avançando fortemente na estratégia de digital. Já antecipei um pouco, estratégia de retenção e redução de churn. A gente deve dar um salto na nossa modelagem cognitiva quando a gente plugar tudo que a Scali já tem lá de dados. A gente acredita aqui que vai ser realmente algo impressionante. E é claro que a gente, com esse investimento, também busca obter alguns diferenciais competitivos em todas essas questões de ativos proprietários exclusivos para geração de demanda e também a tecnologia de conversão, além de fazer cross-sell, upsell e, é claro, usar essa plataforma. A Scali faz muito teste AB, enfim, tem inúmeros modelos de testes para que a gente também possa testar e comercializar outros produtos da Qualicorp, né? Então, quando a gente olha a Scali, eu queria fazer uma conexão com tudo que a gente vem executando e que a gente vem conversando com o mercado desde do nosso Quali Day. Né? Então, estava muito claro lá que quando a gente reposiciona a Quali como uma companhia que tem que ser multiproduto, multicanais, a gente está caminhando cada vez mais na missão de ser uma plataforma, né? De ser muito mais do que um marketplace, de ser uma plataforma com a integração do e-commerce, do nosso super app, não só para os nossos clientes, como também para os nossos corretores. Então, isso encaixa na nossa estratégia e isso a gente vai ganhar um time to market muito importante em algumas frentes que a gente vinha desenhando dentro da companhia. Então, quando a gente olha a arquitetura de tecnologia, olha a Scali dentro disso, existem coisas, upsides, que é claro, ainda são confidenciais aqui, que em algum momento, na medida que a gente for entregando, isso vai ficar mais claro para os investidores. Mas a dica aqui é o seguinte: quando a gente olha o Quali Day
olha a Scali, os atributos, e a gente pensa na Qualicorp como plataforma, acredito que todos vão conseguir enxergar exatamente onde a gente está apontando, qual que é o objetivo de ter esse investimento estratégico na Scali e onde a gente vai chegar com a combinação desses negócios. Então, acredito que da apresentação é isso, e agora a gente pode partir direto para a sessão de Q&A. Com licença, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Pedimos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será fornecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS. Pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Dois pontos aqui relativamente rápidos. O primeiro, com relação ao Gross Ads, vocês podiam dar para a gente, mesmo que um pouco mais qualitativo, se os produtos novos e canais novos já são representativos ou relevantes nesse número de Gross Ads. E o segundo, com relação à Scali, e até, enfim, parabéns aí pela apresentação, muito interessante, só um ponto que não ficou muito claro para mim, se eu podia ser um pouco mais objetivo, se o investimento de vocês é para que a Scali seja o canal de distribuição digital da Quali, ou se é para, de alguma maneira, criar uma outra empresa lá que vai ser o fornecedor da Qualicorp, no qual vocês vão dividir parte dos econômicos. E aí, finalmente, também sobre a Scali, para que exatamente que vão ser utilizados os proceeds que vocês estão investindo na empresa? Seria isso. Obrigado, pessoal. Oi, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, né, já. Enfim, vou, acho que endereçar as duas aqui, o time que está aqui complementa. Então, vamos começar pelo Gross Ads, né? A gente, sim, já vem capturando, quando a gente lista ali, né, todas as barrinhas, né, com os upsides, eu diria que a gente já está capturando em praticamente todos. Alguns a gente está mais acelerados, outros nem tanto. Mas eu diria o seguinte, na frente de produtos, troca de portfólio, já fizemos praticamente todas, né, que a gente precisava fazer. Então, isso já está feito, alguns foram feitos ao longo do primeiro trimestre, então a gente tem um mês ali de vendas, mas isso já está 100% capturado, vai impactar o segundo trimestre. Canais, a gente já vem observando um aumento em alguns canais que a gente operava muito pouco, exemplo do e-commerce, já começa a ver aqui que esse canal, depois que a gente reformulou as coisas estão começando a acontecer. Lógico que a gente não tem uma grande expectativa, porque a gente sabe que isso é uma mudança de hábito que vai acontecer ao longo de anos, né? Mas sim, a gente vem observando isso. Então, eu diria que é um pouco de tudo, tá? Algumas coisas estão mais. A gente já tem sinergia capturada, upside capturado em todas aquelas barrinhas, tá? E falando agora da Scali, ela é mais um canal, a gente não vai substituir os nossos canais. O que a gente vai fazer é usar a sinergia de topo e meio de funil, tá? Então a Scali vai operar lá os canais, a gente, dentro do acordo, a gente tem um acordo que a gente está bem confortável, que primeiro ela garante o nosso fluxo de leads para os nossos N canais, e depois ela passa, assim, o excesso de demanda, ela converte lá para a gente. Então, é mais um canal, e os procedures vão ser usados para a gente acelerar, né, exponenciar, ou para usar a palavra do Matt ali, para escalar. Então, basicamente, é uso de expansão de tecnologia e, eventualmente, avançar na aquisição de lead. E se tiver algum ativo digital que faça sentido, algum site, algum outro ativo digital, também a gente pode fazer uma aquisição por lá e adicionar isso à plataforma. Então, essa é a destinação aí dos proceeds.
Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria voltar um pouquinho nessa questão de gross ads. Então, o que vocês fizeram de mudança de incentivo comercial para trabalhar melhor essa venda, né? Então, temos um volume bastante grande, nível recorde aqui. Então, o que vocês mexeram culturalmente e talvez até na equação monetária aqui para alavancar bastante essa venda? E a segunda questão aqui, talvez voltando um pouco, né, na escala que vocês estavam acabando de falar, quando vocês acham que a gente começaria a ver ganhos materiais, né, advindos dessa maior inteligência, tanto na captura, conversão e retenção de cliente? Obrigado. Oi, Joseph, essa aqui é comigo também. Vamos lá. Obrigado pela pergunta. O que a gente vem fazendo, né, para acelerar vendas é basicamente seguir aquela estratégia que a gente falou no nosso evento, no Quali Day. Também teve uma estratégia no nosso... A gente teve aquele Tamo Junto Live Fest, que foi uma reaproximação com o canal corretor. Então, o canal corretor vem performando muito melhor do que a média histórica. Isso vem acontecendo em praticamente todas as praças. Algumas estão mais aceleradas, outras estão menos. Essa é aquela barrinha ali de melhora dos canais atuais, tá? Então, aquilo ali está bem avançado. Então, tudo, enfim, é um pouquinho de cada estratégia, e algumas a gente está mais ali no limite de atingir 100%, outras a gente está começando. E é claro que a gente também reestruturou todo o time comercial. Acho que em algum momento eu comentei isso. A gente fez uma estratégia muito, muito grande de regionalização e de equipe. Então, não tem hoje lugar que não faça sentido ter uma filial da Qualicorp, um co-work, que a gente não tenha time. Tá? Então, a gente mapeou, faz sentido, tem VPL positivo, temos que ter alguém sotaque local, falando com a operadora local, fazendo venda, né, ali no modelo que a gente sempre fez, através de corretores na ponta. Então, é tudo. A gente vem fazendo um pouquinho de tudo. As adquiridas, a Plural contribui desde dezembro, e a gente tem a MMS que praticamente vai contribuir a partir de agora, do segundo trimestre, porque a gente teve o fechamento no primeiro TRI, e a gente espera ali sim, ela é uma parte importante desse ramp-up das adquiridas ali, da contribuição das adquiridas, tá? Então, por isso que quando a gente fala aí de segundo TRI, a gente já, como todo mundo sabe, não posso dar o guide, mas eu já enxergo o quão preenchidas estão essas barrinhas de oportunidades. Então, com um pouco disso que eu já comentei aqui, acho que vocês já conseguem fazer alguma estimativa de como seria a performance aí em cima do que a gente vem fazendo, especialmente em função dessa questão do closing ter acontecido agora. A gente já tem uma contribuição importante que vai acontecer de uma adquirida no segundo trimestre e dessas todas as iniciativas, né? E falando da Scale, né, de como que a gente espera, a gente, embora a gente tenha conhece, nós somos um conhecedor profundo do modelo, dado o tempo que a gente investiu, é uma M&A que tem bastante tempo que a gente está tentando fazer, enfim, dado a relevância que a gente identificou ali de contribuição para a gente. Agora, é claro que a gente vai começar a fazer isso de forma gradual. Então, porque a gente tem o nosso funil aqui, que a gente também veio investindo, né, para otimizar topo e meio e também fundo de funil. A gente vai começar agora a fazer os testes e fazer as integrações. A gente espera capturar 100% disso ao longo de 2021. A gente tem uma curva aqui que o pessoal está desenhando, né, e é claro que, se depender do match do Ken, que estão super empolgados, a gente faz 100% amanhã, porque está com o time já disponível lá, mas do nosso lado, é claro que a gente tem que fazer isso com a calma, né, e com toda a diligência que um processo como esse requer, dado a importância que tem a geração de leads para a gente. E, enfim, então esse é o nosso plano. A gente vai ver isso ao longo dos próximos meses, e a gente está
convicto aqui que certamente a gente vai colocar vendas até em um outro patamar do que a gente vem indicando quando a gente tiver a Scali 100% integrada. Perfeito, obrigado, Elton. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, Citi. Oi, pessoal, boa tarde. É uma pergunta do meu lado só sobre comissionamento, né? Olhando no fluxo de caixa, a gente vê um aumento expressivo, né? Basicamente dobra ano contra ano. As vendas vêm evoluindo e vocês ainda têm ambições de avançar, né? Chegar nas 45 mil vidas por mês. Então, acho que a pergunta ela seria a seguinte: qual que é uma ordem de grandeza que a gente pode pensar, né, de investimento em comissões para a empresa atingir essa velocidade de crescimento que vocês vislumbram aí no médio e curto prazo, né? Acho que é isso. Obrigado. Opa, tudo bem, Leandro? Fred. O que acontece? O crescimento do comissionamento, acho que a base de comparação ela não é tão boa porque você não consegue enxergar o ticket médio das novas vendas, né? Então, assim, as novas vendas elas vêm com o ticket médio mais alto. A gente teve aí nesse primeiro trio o novo portfólio de Sula, o familiar, né? Assim, com desconto por dependente, enfim, que foi um produto que tracionou muito bem, muito forte. Então, nesse primeiro trimestre o ticket médio foi mais alto, tá? Se você for olhar, assim, esse nosso investimento ele subiu aí ao longo do ano passado inteiro, tá? Esse primeiro trimestre ele, enfim, eu acho que ele é uma boa proxy do que esperar para os próximos meses, tá? Acho que reflete o nível atual que a gente está gastando hoje para adquirir vidas. Acho que tem que levar em consideração que isso são para vidas com ticket médio mais alto, que geram uma margem de contribuição e um lifetime value maior, mas enfim, essa estratégia está alinhada com a nossa estratégia de ser bastante agressivo no canal, né? E isso está totalmente em linha com a nossa estratégia e deve permanecer nos níveis atuais ao longo dos próximos trimestres. Obrigado, Fred. Boa tarde. Com licença. Para efetuarem perguntas, por favor, digitem *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Bruno para as considerações finais. Bom, me despeço aqui agradecendo aos corretores, aos mais de 43 mil vendedores de planos de saúde que estão ligados à Qualicorp e que nos ajudam a ampliar o acesso à saúde privada no Brasil. Agradecer também às nossas operadoras parceiras que confiam na Quali para distribuir seus produtos. Um agradecimento super especial aos nossos 2.590 Qualis, que estão sendo resilientes, apaixonados pela transformação que estamos fazendo e que são combustível que movem a nossa companhia diariamente. E agradecer de forma muito calorosa a todo o time da Scali, ao Matt, ao Ken, pela confiança, por acreditarem que juntos nossos sonhos serão melhores e maiores. Nossa missão é cuidar dessas vidas e nossa ambição é fazer isso cada vez melhor. Me emociona profundamente ver que estamos avançando mesmo diante de tantos desafios. Obrigado a todas e a todos. Encerramos neste momento a audioconferência da Qualicorp. Muito obrigada pela participação de todos.